Salve, salve pessoal, salve, salve povo do bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre geração laptop. O que tanto é essa geração laptop que o senhor Elon Musk não gosta, andou criticando horrores sobre essa geração laptop? Então, assim, ele tem razão em alguns pontos, só que a geração laptop também tem as suas razões. Tem um site de notícias que vem falando sobre justamente esse tema, geração laptop, e que o senhor Elon Musk não gosta e não gostou e andou criticando de forma ferrenha. Eu vou deixar no final, sempre deixo quando é notícias assim, o site na íntegra para você ler. Mas eu vou mais ou menos dar uma prévia do que está descrito ali. Aguente só um instantinho que eu já volto. Antes eu só vou dar uma dica de um curso bem bacana. É um minutinho, é rapidinho, a gente já volta aí, tá? Você já parou para pensar em trabalhar com envelopamento? Envelopamento de carro, às vezes de casa, sabe aqueles envelopamentos todo furadinho que tem nas janelas, às vezes nas portas de comércio? Isso daí pode dar um bom lucro, um bom dinheiro. Só que existe técnica para fazer isso aí, tem que saber fazer isso aí com perfeição, porque senão cria bolha, ou às vezes aquele furadinho pode rasgar com muita facilidade aquele tipo de envelopamento. Pensando nisso é que foi feito um curso especificamente para você. Você que está interessado em trabalhar com isso. Dá uma olhada nesse QR Code que está aparecendo aqui. Coloca o teu celular. Também vou ver se eu deixo na descrição um curso para envelopamento de casas, carros. Dá uma olhada. Não custa nada para vocês. Nem que seja só por curiosidade. Vai que consiga trabalhar fazendo envelopamento, né? Tirar um din-din a mais no fim de semana, às vezes, talvez no final do dia. Dá uma olhada que eu te garanto que vocês não vão se arrepender. Beleza? Valeu! Então, galera, geração laptop. O que é geração laptop? A gente que trabalha aqui no Brasil, a gente conhece como home office. Durante a pandemia foi muito utilizado pelas empresas, largamente utilizados pelas empresas, e tem muita gente que não quer mais largar o osso. Por quê? Aí que eu vou falar primeiro o porquê que eu dou razão para essa geração laptop. Por um pequeno detalhe. Antigamente, as pessoas que são pais, mães de família, né? Eles deixavam com pessoas estranhas seus filhos, viam seus filhos crescer longe deles, às vezes bem longe. Não tinha, às vezes ficava com medo que ele não estivesse comendo a comida que ela tinha feito, ou ele tinha feito. Não via o filho crescer. E durante pelo menos 3 anos trabalhando em casa, muitos deles tiveram condições de cuidar dos seus filhos, de ver durante 3 anos, tiveram condições de ver os seus filhos crescerem, cuidar plenamente, ser pais e serem mães, em pleno sentido da palavra, trabalhando dentro de casa. E isso daí eu escutei de muita gente que trabalha em casa falando sobre diretamente o home office, se tornando a geração laptop que eles tanto falam. Porém, os investidores andaram pressionando demais. Por quê? A produtividade, eles alegam que a produtividade abaixou drasticamente. Teve gente que andou pedindo demissão, porque alguns, agora eu vou falar de coisas que eu vivenciei. Pode deixar nos comentários aqui de situações que vocês vivenciaram, que viram essa situação, ou presenciaram ou participaram, tá? Eu vi gente que deixou o trabalho, mães que deixaram o trabalho, que os pais se apertaram um pouquinho, que o pai resolveu voltar ao trabalho e a mãe gostou de cuidar dos filhos, gostou desse ambiente de casa, de cuidar da casa. E viu que, se apertando um pouquinho, podia ficar com os pais e o pai poder trabalhar. Houve também casos de desaverso, né? Que o pai ficou em casa cuidando dos filhos e a mãe resolveu sair para trabalhar, tá? E isso aí foi notícia e tudo. E, na verdade, os bancos, os investidores, as Big Tech sentiram isso, sabe, na veia. Andaram, por causa da pandemia, já aconteceu uma demissão gigantesca em
em larga escala em muitas empresas na área tecnológica. Só para te ter uma ideia, na área tecnológica houve em torno de 150 mil funcionários só na área tecnológica. E olha que eu estou falando da área, só a área tecnológica, que teoricamente seria mais fácil para trabalhar como home office, porque o programador necessariamente não precisa estar no trabalho para fazer o programa. A gente sabe disso, a gente sabe muito bem disso. Só que a interatividade com o parceiro de trabalho é necessário, se vê necessário, porque às vezes tem linhas de código que acaba um ajudando o outro e que a não ida para o escritório acaba prejudicando, porque nem tudo você consegue resolver por chat ou por videochamada ou por uma conferência ou por uma reunião, entendeu? E acaba essa questão de presencial acaba se tornando importante. É isso que o Elon Musk estava falando ali. E fora que ele acha hipocrisia por parte, isso palavras dele. Eu vou tentar ler na íntegra qual que é a motivação, né, que o senhor Elon Musk falou. Ele falou que os funcionários que fazem comida, eles são obrigados a ir trabalhar, sair de casa para ir trabalhar. As pessoas que trabalham no comércio, de modo geral, vendedores, né, tudo mais, trabalham em fábricas, eles são obrigados a sair das suas casas e irem trabalhar. Por que o pessoal de escritório não pode? Por que eles são especiais e não podem ir trabalhar nos escritórios? Basicamente foi isso que ele falou, né? Ele falou essa situação. E é aí que eu entendo eu não vou deixar de dar razão a ele. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque o cara que trabalha na fábrica é obrigado a sair, a pessoa que trabalha em produtos alimentícios, os atendentes são obrigados a ir. O pessoal do mercado é obrigado a ir no mercado fazer, né, atender. Farmacêutico é obrigado a ir atender. Por que o pessoal do administrativo é obrigado a pode ficar em casa? Mas eu também entendo que eles também não tinham necessidade de estar se arriscando, né, aglomeração e tudo mais. E aí que eu agora volto a falar do que aconteceu, que está acontecendo agora. A pandemia saiu, qualquer desculpa deles não irem para o trabalho, não muitas pessoas estão querendo continuar fazendo home office, porque eles usam a desculpa, agora eu posso cuidar do meu filho, eu posso cuidar da casa, posso fazer as minhas coisas aqui enquanto trabalho e a produtividade não cai. Eu entendo o lado de vocês também, por isso que eu falei, eu vou ficar em cima do muro, eu entendo o lado de vocês, porque realmente, teoricamente, não cai a produtividade de alguns setores. Né? A área contábil, a área de administrativo, não vai cair a produtividade realmente. Enxuga a quantidade de funcionários, é aquela história no meio ambiente, mas a estimativa é de que cai a produtividade. As estimativas é que cai demais. Os índices de produtividade que eles andaram vendo acaba caindo. E querendo ou não, você ir para o trabalho, essa interpessoalidade, você conversar com o pessoal, você conversar com os teus amigos, acaba te motivando às vezes a ir trabalhar. Entende? Como também eu entendo perfeitamente que acontecem situações que é o inverso. Ficar em casa acaba te motivando mais a trabalhar do que ter que olhar a cara de alguns que estão aí trabalhando, que você não se dá muito bem. Entendeu? Então, olhar os cornos de um chefe chato ou de um parceiro de trabalho que é um porre, fica em casa produzindo. A gente sabe bem disso daí. Só que a estimativa é de que muita gente, por esse motivo, só para ter uma ideia, o aumento de nômades digitais, né, por esse motivo, né, os nômades digitais são aqueles que vão trabalhar em casa, vão pular de galho em galho, de trabalho em trabalho, aquela história toda, né? Fazer tipo o bico, fazer o velho bico aqui no Brasil, né? Vai aumentar a 1 bilhão até 2035. Vai para casa de 1 bilhão. Então, as empresas, é aquela história, eles deram o bolso para o povo experimentar, ficar em casa fazendo home office.
Essa é a verdade. A pandemia fez com que as pessoas tivessem o gostinho de ficar em casa trabalhando, de poder se virar para trabalhar. E agora, tirar esse osso da galera vai ser difícil. Ter que aqui, por exemplo, no Brasil, encarar engarrafamento ou encarar ônibus lotado, para tirar essa galera de casa vai ser difícil. E ainda mais para convencer essa galera a ir trabalhar, pegar ônibus lotado, pegar engarrafamento, sabendo que ele pode fazer a mesma função em casa, sem precisar gastar com combustível, ou sem precisar ter que pegar um ônibus lotado, ou pior ainda, gastar com restaurante. O que ele gasta em restaurante, ele iria gastar em comida, às vezes pela metade do preço, ele iria gastar em comida para fazer dentro de sua casa. E uma comida que ele sabe que é saudável. Então tem todos esses detalhes, que para tirar o osso dessa galera, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Para fazer essa galera voltar feliz e contente para o trabalho. Olha, senhor Elon Musk, você vai ter que comer muito feijão com arroz, como a gente fala aqui no Brasil, para poder convencer os teus funcionários a voltarem felizes, satisfeitos, vai ter que comer muito feijão com arroz. E aí que eu deixo a pergunta para vocês. Vocês acham que o Elon Musk está certo criticar esse pessoal, a geração laptop? Eu, assim, nessa história tem prós e tem contra. Não tem como dizer por vocês a minha opinião. Só que a gente, como fala, né? A gente sabe aonde aperta o nosso calo. Cada um sabe das suas dificuldades, cada um sabe das suas, né? do seu dia a dia do trabalho. E aí que é difícil a gente falar se ele está certo ou se está errado. No meu caso foi uma bênção, entendeu? No caso de vocês, é uma bênção ou é uma desgraça? Fala aí. Já aproveita, me segue no canal, vamos papear, vamos conversar. Beleza? Beijo no coração. Foi.